Mas nesta manhã, Atos capítulo 20, de 32 a 38, o tema é sustentado por Deus. Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, verso 32, e agora eu entrego vocês, presbíteros de Éfeso. Ele está, você se recorda, desde o verso 17, Paulo está falando com presbíteros, ele não está falando com a igreja reunida, ele está falando com presbíteros. Os presbíteros, os pastores da igreja em Éfeso. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele santificou, separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro, ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. Há bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, Lucas está nos contando, ele se ajoelhou e orou com os presbíteros. Todos choraram muito enquanto se despediam de Paulo, com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi Paulo ter dito que nunca mais o veriam. Então os presbíteros acompanharam Paulo até o navio. Esta é a palavra de Deus. Nós chegamos ao fim da Masterclass de Paulo. E o tópico final desta aula magna, preciosíssima, e por isso nós estamos dedicando tanto tempo, porque a julgar pelas Escrituras e o testemunho da história, inclusive dos batistas, por algum motivo, em algum momento, nós abandonamos o estilo de liderança que é de fato bíblico, uma igreja cuja autoridade final, cuja governança pertence à congregação, mas uma igreja que é liderada, ela é pastoreada, ela é cuidada, ela é supervisionada por presbíteros. E ela é servida por diáconos. Essa é a liderança bíblica. Você pode ler o Novo Testamento e diga para mim se não é assim. Por isso nós estamos dedicando tempo. Tanto tempo neste capítulo 20 de Atos, neste que é o ano do nosso jubileu de Carvalho. 80 anos de organização. Paulo está ensinando os presbíteros, ele queria fortalecer esses homens que ficariam cuidando da igreja em Éfeso, e Paulo tinha a sensação de que nunca mais os veria. O tópico a ser tratado na conclusão desta Masterclass será o seguinte: se os presbíteros cuidam do rebanho, se pastores cuidam do rebanho, a pergunta é esta: quem cuida dos presbíteros? Quem cuida dos pastores? Se os presbíteros sustentam as ovelhas, quem sustenta os presbíteros? Essa será a resposta que Paulo dará aqui na conclusão da Masterclass. Nas duas últimas mensagens, nesta Masterclass, nós vimos na parte 1 do penúltimo sermão, cuidar e vigiar para Deus. Também na parte 2 do sermão, cuidar e vigiar para Deus. Nós vimos em Atos 20 e 28 que os presbíteros são encarregados de cuidar de
todo o rebanho. Leia o versículo, verso 28. Portanto, vocês presbíteros, lembrem-se, de novo, Paulo está falando aos presbíteros. Portanto, vocês presbíteros, cuidem de si mesmos e do rebanho, de todo o rebanho. Paulo está dizendo, presbíteros cuidam do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, supervisores, com o propósito de pastorear a igreja. Então, o título correto é presbítero. O presbítero supervisiona, ele é bispo, e ele pastoreia. Não tenha medo do nome presbítero, pelo amor de Deus. Não é coisa de presbiteriano, é coisa da Bíblia. Sistema de governo presbiteriano é outra coisa. Ao meu ver, não é bíblico. Sistema congregacional de governo, que é o nosso, é bíblico. E a liderança é exercida por presbíteros que supervisionam e pastoreiam a igreja. O próprio Espírito Santo coloca esses homens como supervisores ou bispos e pastores para cuidar da igreja que foi comprada com o próprio sangue de Jesus Cristo. Atos 20, 28. Pois bem, os presbíteros devem cuidar do rebanho, devem alimentar o rebanho, pastorear as ovelhas. E os presbíteros, segundo os versículos seguintes, devem também proteger as ovelhas. Devem vigiar as ovelhas dos ensinamentos distorcidos dos lobos em pele de cordeiro. Leia o trecho comigo, Atos 20, 29. Tendo Paulo dito que os presbíteros devem cuidar de si mesmos e de todo o rebanho, ele diz no verso 29, eu digo isso a vocês, porque eu sei que depois da minha partida surgirão no seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho, e vocês devem cuidar do rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite eu nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Veja que enquanto Paulo se preparava para deixar todo o rebanho em Éfeso, até reencontrar essas ovelhas no céu. Imagina o momento solene. Ele sabia que só reencontraria o rebanho de Éfeso, os pastores de Éfeso, os presbíteros de Éfeso. Ele só os reencontraria no céu. Enquanto ele se preparava para deixar todo o rebanho em Éfeso, Paulo entregou as ovelhas aos cuidados dos presbíteros. Vocês viram isso, o texto é muito claro. E Paulo lembrou aos presbíteros, muito solenemente, que o Espírito Santo designou eles para serem pastores, supervisores de todo o rebanho. Então, a primeira premissa está clara. Presbíteros cuidam das ovelhas. Quem cuida do presbítero? Quem cuida dos presbíteros? Se eles cuidam do rebanho, quem cuida deles? Se Paulo entregou a igreja em Éfeso aos cuidados dos presbíteros, então aos cuidados de quem Paulo vai agora entregar os próprios presbíteros? A resposta é dada no primeiro versículo do trecho que lemos nesta manhã, verso 32. E agora eu entrego vocês, presbíteros, eu confio vocês, presbíteros, a Deus. E a palavra, a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos
que Deus mesmo separou para si, ou entre todos os que são santificados. Portanto, você não precisa entender de física quântica para responder. A resposta à pergunta, quem cuida dos presbíteros do rebanho? Quem sustenta os presbíteros? A resposta é que Deus mesmo cuida de seus pastores e os sustenta de que modo? Pela palavra de sua graça. Verso 32, e agora eu os entrego a Deus. E Deus vai cuidar de vocês por meio da palavra de sua graça. Observe, é muito importante você notar que Paulo não diz que os entregava a um bispo. Não são bispos que cuidam de pastores. Paulo não diz que os entregava a uma denominação. Não diz que os entregava a uma ordem de pastores ou presbitério. Não diz que os entregava a um conselho, a uma comissão ou à própria congregação. Paulo diz que entregava os presbíteros a Deus, que cuidaria deles por meio da palavra de sua graça. Paulo está dizendo que o próprio Deus é o pastor dos pastores, é o pastor dos presbíteros, e que a palavra de Deus é o pasto verdejante, são as águas tranquilas, onde pastores comem e bebem. É claro, é óbvio, que todo o rebanho também tem Deus como pastor, é óbvio. O pastor supremo de vocês não sou eu, não é nenhum dos pastores ou presbíteros desta igreja. O pastor supremo de vocês é o Senhor Jesus Cristo. E também é verdade que vocês, o rebanho, se alimenta da palavra da graça de Deus, não apenas os presbíteros. Mas há uma diferença entre o rebanho e os presbíteros, e a diferença é no mínimo esta. O rebanho todo, a esse rebanho todo, Deus, ouça bem, Deus dá o recurso adicional de pastores que o ensinam todo o desígnio de Deus. Vocês têm acesso direto à palavra de Deus. É isto que significa o sacerdócio universal dos crentes. Vocês não precisam de um sacerdote para levar vocês à Bíblia ou a Deus. Nós já temos um sumo sacerdote Cristo. Nós temos um supremo pastor Cristo. E portanto, todos vocês têm livre acesso a Deus e à palavra de Deus. Mas Deus deu ao rebanho o recurso adicional de pastores que ensinam esse rebanho todo o desígnio de Deus. Atos 20, 27. Se Deus deu os pastores ou presbíteros como recurso adicional ao rebanho, aos pastores ou presbíteros Deus deu a responsabilidade adicional de estudar, de ensinar todo o desígnio de Deus a todo o rebanho. Vocês têm um recurso adicional chamado presbíteros. Os presbíteros têm a responsabilidade adicional, a saber, estudar e ensinar todo o desígnio de Deus. Resumindo, o rebanho tem um recurso adicional, isto é, pastores que ensinam a Bíblia toda, esclarecem dúvidas, aconselham, modelam. E os pastores têm uma responsabilidade adicional, isto é, estudar e ensinar a Bíblia toda. É muito importante você saber disso. Portanto, quando Paulo entrega, ou quando Paulo confia os presbíteros a palavra da graça de Deus, o apóstolo não os entrega ou os confia a um acesso exclusivo à palavra de Deus, privado.
privilegiado. Paulo não está dizendo que o acesso à palavra de Deus é só dos presbíteros, não. Ele os entrega, os confia a uma responsabilidade especial. Porque as ovelhas devem ter elas mesmas livre acesso à palavra da graça de Deus, para que desse modo as ovelhas possam viver pela palavra de Deus. É por isso, portanto, que Deus dá pastores ao rebanho, para alimentar todo o rebanho de Deus com a palavra de Deus. E os pastores devem ter eles mesmos a palavra da graça de Deus, para também viverem pela palavra. Mas Deus atribui aos presbíteros a responsabilidade especial de se alimentarem de uma maneira direta, tanto para a sua própria alma, como para o bem das ovelhas. O que são os pastores e presbíteros na vida de vocês, segundo a Igreja Batista em Goiânia? São o recurso adicional, o benefício que Deus dá a vocês, para vocês, tendo vocês mesmos acesso direto à palavra de Deus, se beneficiarem do recurso adicional chamado ministério dos presbíteros. O rebanho tem o recurso adicional e o benefício de ir até os pastores para se alimentar da palavra de Deus, enquanto os pastores têm a responsabilidade adicional e o privilégio de preparar eles mesmos, em primeira mão, o alimento a partir da palavra da graça de Deus. Pois bem, o que temos aqui na conclusão da Masterclass de Paulo, o que temos em Atos 20, de 32 a 38, é uma ilustração de como viver e de como ministrar pela palavra da graça de Deus. De que modo o presbítero deve viver modelando a palavra de Deus, para que a igreja também viva aquilo que os presbíteros pregam e modelam. Então nós temos que nos aprofundar nesta questão, isto é, como a palavra da graça de Deus sustenta e capacita os presbíteros ou pastores para a sua vida pessoal, seu ministério público, entre todo o rebanho de Deus sob os seus cuidados. É disso que a gente precisa se inteirar. E há nestes versículos finais, aqui, do verso 32 ao 38, há nos versículos finais da Masterclass de Paulo, essa Masterclass teve início lá no verso 18, e termina aqui no verso 38, mas nesse trecho final que nós estamos estudando hoje, e certamente no próximo domingo de manhã, há pelo menos 4 efeitos poderosos da palavra da graça de Deus. 4 efeitos poderosos da palavra da graça de Deus nos presbíteros e, consequentemente, em todo o rebanho de Deus. Deixe-me te mostrar quais são esses efeitos, para você depois ir para casa, estudá-los no próximo domingo, quando a gente concluir, porque hoje é provável que a gente vá se deter apenas no primeiro. E no domingo que vem, Dia das Mães, nos 3 últimos, porque vocês verão o quanto eles são apropriados para as mães que precisam aprender de pastores como modelar o cristianismo para os seus filhos. É impressionante como quem prega a palavra de Deus expositivamente não precisa se preocupar em fazer mensagem especial para Dia das Mães, porque a própria Bíblia se aplica. Mas isso é domingo que vem. Olha os efeitos da palavra da graça de Deus na vida de um presbítero, pastor ou bispo, e consequentemente que também deve produzir na vida de ovelhas. Primeiro efeito: a palavra da graça de Deus nos edifica e nos conduz em santidade à herança. É o que está no verso 32. A palavra da graça de Deus nos edifica e nos conduz em santidade à herança eterna.
Segundo, a palavra da graça de Deus nos liberta do amor ao dinheiro e às coisas materiais. Verso 33. A palavra da graça de Deus nos liberta do amor ao dinheiro e às coisas materiais. Verso 33. E a palavra da graça de Deus, em terceiro lugar, produz em nós, ouçam crentes, a palavra da graça de Deus produz em nós uma paixão por atender às necessidades dos outros. Versos 34 e 35. E por fim, a palavra de Deus, a palavra da graça de Deus, cria relacionamentos nutridos por amor, afeto e amizade. Só a palavra de Deus cria relacionamentos nutridos por amor, afeto e amizade, que é o que nós vemos do verso 36 ao 38, na nota de rodapé que Lucas coloca na Masterclass de Paulo. Eu quero que você se debruce sobre isso essa semana, porque agora eu chamo a sua atenção para o primeiro efeito. A palavra da graça de Deus nos edifica e nos conduz em santidade à herança eterna. Olha o verso 32. Olha por que você precisa da Bíblia. Olha por que eu, pastor, e os pastores, e os presbíteros, e diáconos, e qualquer homem ou mulher de Deus precisa da Bíblia. Sem a Bíblia, você jamais receberá a herança eterna. Ainda que acredite em Deus. Olha o verso 32. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, ou a palavra de sua graça, que pode, quem pode? A palavra de Deus. Que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele santificou ou separou para si. Primeira pergunta: o que é a herança? O que é a herança? A palavra de Deus pode nos dar uma herança, diz o texto. Pois bem, 2 vezes em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, e uma vez em Gálatas 5, 21, Paulo mesmo afirmou que todos quantos persistem em viver em pecado e incredulidade não herdarão o reino de Deus. A herança é o reino de Deus. Noutros lugares, essa mesma herança, que aqui Paulo, em Gálatas 5, 21, 1 Coríntios 6, de 9 a 10, Paulo chamou de o reino de Deus. Noutros lugares, essa mesma herança recebeu o nome de vida eterna. Lucas 18, 18, 18, 25, 18, 26, Tito 3, 7. A herança é o reino de Deus, a herança é a vida eterna. E Jesus diz, em Mateus 5, verso 5, que bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. A herança, portanto, é a salvação, é o reino de Deus, são os novos céus e a nova terra, a vida eterna. As riquezas da glória de Deus, Efésios 1, 18, Romanos 8, 17. É isto que Paulo diz que a palavra da graça é capaz de dar aos presbíteros. Crente, preste atenção, é isto que Paulo está dizendo que a Bíblia é capaz de dar a você. Preste atenção. Dar o quê? Salvação, reino de Deus, novos céus e nova terra, vida eterna, as riquezas da glória de Deus. É por isso que Paulo diz em Atos 20, 32, e agora eu os entrego a Deus e a mensagem, a palavra de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Por que você precisa ler a Bíblia? Porque ela pode te dar uma herança. Afinal, gente, o que vale de fato para nós? Fico imaginando as cenas horríveis dos nossos compatriotas, nossos irmãos no Rio Grande do Sul, perdendo casas inteiras.
gente sobre o telhado, e a casa desaba, imagens mostrando essas pessoas indo embora, água abaixo, provavelmente, para nunca mais recobrar esta vida terrena. O que de fato vale nessas horas? Tudo que você construiu, uma casa que você levou a vida financiando, vem o rio. O que de fato vale nessa vida? Paulo está dizendo, a herança, a vida eterna, o reino de Deus, Cristo, em todo o seu esplendor glorioso. E como é que você pode obter isto? Pela palavra de sua graça. É por isso que você tem que ler a Bíblia, crente. Só por isso. Só por isso. Pergunta número 2. A gente já sabe que a herança é a vida eterna, são as riquezas da glória de Deus, é a salvação, é o reino de Deus, são os novos céus e a nova terra, etc. Agora, segundo, como que a palavra da graça de Deus nos conduz à herança eterna? De que modo a palavra de Deus nos entrega a herança? A resposta não é muito clara, infelizmente, na tradução da Nova Versão Transformadora. Mas vamos ler o mesmo versículo na Almeida, Revista e Atualizada. Preste atenção, porque a gente está em busca de saber como a palavra de Deus nos conduz à herança eterna. Ouça, Atos 20, 32. Eu leio na Almeida, Revista e Atualizada. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Como a palavra da graça de Deus nos conduz à herança eterna? Através da santificação. Através da santificação. Cuidado com o que se tem pregado sobre a graça por aí afora. Porque sem santificação você não verá o Senhor, você não receberá a herança. Foi isto que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso: dar herança entre todos os que são santificados. Portanto, para receber a herança da vida eterna, para receber a herança do reino de Deus e da alegria eterna, você, crente, precisa ser santificado. A sua santificação é a comprovação da sua justificação. A sua santificação é a comprovação da sua conversão. A sua santificação é a comprovação do seu novo nascimento. A sua santificação é a comprovação de que sua fé é genuinamente salvífica. Para receber a herança da vida eterna e do reino de Deus, você precisa ser santificado. Nós vamos ver a partir do contexto, daqui a pouco e mais na semana que vem, em termos muito práticos, o que significa ser santificado. Mas deixe-me te dar um resumo. Ser santificado significa, ouça, que o seu coração foi transformado para que você ame o Deus Santo. E em amando o Deus Santo, você ame a vontade dele revelada na Bíblia para a sua vida. E em amando o Deus Santo, em amando a vontade do Deus Santo, você ama praticar os mandamentos do Senhor. E significa também que você odeia o pecado, especialmente na sua própria vida. Concentre-se comigo no seguinte: Paulo diz que este é o tipo de pessoa que terá a herança da vida eterna. As pessoas santificadas. Agora, santificados não são pessoas perfeitas. Não há pessoas perfeitas nesta terra. Santificadas são pessoas que foram e estão sendo santificadas. É um processo. Pessoas que buscam a santidade com um coração verdadeiramente desejoso.
Pessoas que se entristecem quando elas pecam, se entristecem por não se verem mudando atitudes que elas sabem que são pecaminosas. Pessoas que se entristecem quando pecam, ficam com vergonha quando pecam. Santos não são pessoas perfeitas, presbíteros não são pessoas perfeitas, não espere perfeição de mim, eu não sou perfeito, eu vou machucar você, sem querer eu vou machucar você, porque eu sou um pecador como você. Santificados não são pessoas perfeitas, são pessoas com um coração verdadeiramente desejoso de se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Pessoas que odeiam o pecado e quando pecam, ficam com raiva de si mesmas. Miserável homem que sou. Sabem que pecaram contra Deus, sabem que pecaram contra o próximo. Agora o cara peca, o cara pisa, o cara machuca, o cara diz coisas, a pessoa vomita o que quer para as pessoas e pisa nos outros e nem vê. Nem vê. Faz cara ruim para os outros. Gente, que coisa horrorosa, crente de cara ruim. O diabo adora a sua cara ruim, que a dele também é ruim. O diabo adora a cara ruim. O diabo adora crente que nem percebe que vive como ele gosta, o diabo. Santos não são pessoas perfeitas, mas são pessoas em busca de santidade, de diferença. O que significa santidade? Significa que você, em primeiro lugar, foi separado para Cristo. No momento da sua justificação, no momento da sua conversão, você foi santificado, você foi separado para Cristo. Mas você passa também a buscar a santificação. Você busca ser agora parecido com Cristo. Deixe-me te dar alguns textos. Hebreus 10, 14, é muito claro este texto. Preste atenção, leia, para você entender o que é ser santificado. Hebreus 10, 14, leia na sua Bíblia. Porque mediante essa única oferta, a única oferta de Cristo, de uma vez por todas, Ele tornou perfeitos. Olha que interessante, olha como a Bíblia é interessante. Quero que você leia, põe os olhos na sua Bíblia, preste atenção. Mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Olha, gente, tornou perfeito quem está num processo. Tornou perfeito no momento em que foi justificado, certo da glorificação, mas cônscio de que entre a justificação, a conversão e a glorificação existe um processo. O processo se chama ser santificado. Porque mediante essa única oferta, Ele tornou completo, teleio no grego, aperfeiçoado, para sempre, os que estão sendo purificados, hagiazo, limpos. É como o peixe que é trazido pelo pescador, ele foi fisgado. E depois, quando eu era pequeno, no rio Araguaia, no rio do Peixe, Pernilongo, Muriçoca, eu odiava ir pescar por causa disso. Meus tios pescavam a noite toda e adivinha quem limpava os peixes no outro dia? Os meninos. Aí você pega o peixe e aquilo que foi separado na pesca, agora está sendo purificado, limpo, escamado. As entranhas sujas estão sendo arrancadas. Esse é o processo de santificação. Por isso que às vezes você não entende como é que um crente é capaz de pecar desse jeito. Você
Você já deve ter entrado em crise. Como é que eu fui capaz de dizer isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que ele é capaz de fazer isso? Como é que ela é capaz de fazer isso? Sendo crente, como? Você já deve ter tido essa crise. Eu tenho toda hora. Sabe por quê? Porque tendo sido santificados, tendo sido tornados perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Essa é a nossa crise. Foi a crise de Lutero, até que ele entendeu a diferença entre justificação e santificação. Não existe santo no sentido de que agora é crente e não peca. Não, isso não existe. Existe santo que peca, e que arrepende, e que pede perdão, e que mostra frutos de arrependimento. Outro texto, Hebreus 12, 14. E é impressionante como o autor de Hebreus agora aqui linka a santificação com o seu relacionamento com os irmãos. Porque tem gente que pensa que santificação é algo para mosteiro. Eu e a minha contemplação do Deus Santo. Isso não é cristianismo. O nosso mosteiro é o chão de fábrica da congregação, onde a gente, sem querer, pisa uns nos outros, diz o que não devia, faz o que não devia, porque somos pecadores. E olha como Hebreus 12, 14 linka santidade com relacionamento com irmãos. Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. É muito claro, né, gente? É muito claro. Você só recebe a herança se você buscar, se esforçar para ter uma vida santa, o que envolve viver em paz com todos. Outro texto, um pouco maior agora, mas muito importante. 2 Tessalonicenses 2, verso 13 até o 17. 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 17. Nós estamos em busca de ver que Paulo diz que esse é o tipo de pessoa que terá a herança da vida eterna. Não são pessoas perfeitas, são pessoas que buscam a santidade com um coração verdadeiramente desejoso. Ou seja, elas foram santificadas na conversão, separadas para Cristo, mas elas vivem agora em processo de santificação, buscando ser igual a Cristo. E como é que elas fazem isso? Como é que elas buscam a santificação sem a qual elas não verão ao Senhor? Paulo vai nos dizer que é pela fé na palavra. 2 Tessalonicenses 2,13. Quanto a nós, Paulo diz, ele está se referindo a ele e aos seus companheiros missionários, seus colaboradores. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, membros da igreja de Tessalônica, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito. Por que entre os primeiros? Porque foram um dos primeiros convertidos da primeira viagem missionária de Paulo. Os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito que os torna santos. Salvação é inexistente sem a santidade. Sem a consagração da vida para Deus em Cristo, no ato da conversão, e sem o processo de mudança de vida. Então Paulo diz, somos sempre gratos porque Deus os escolheu, e a prova de que Ele os escolheu é que o Espírito os torna santos, pela fé na verdade.
Pela fé na verdade, fé no que a palavra de Deus diz. Você crê, você abraça e você diz: é assim que eu tenho que viver. Ó Espírito de Deus, me ajude a viver assim, me ajude a fazer isto, me ajude a sentir-me deste modo como a palavra diz. Você briga com todo o seu ser, no poder do Espírito, dizendo: eis aí, ó minha alma, o que a Bíblia diz. Olha o que a gente tem que dizer, olha o que a gente tem que fazer, olha o que a gente tem que sentir, olha o que a gente não pode desejar. Olha aqui, vamos, ó minha alma, ó Espírito de Deus. Você se agarra à Bíblia, ama as Escrituras, porque é a palavra de Deus, e pela fé na verdade, você vai se tornando santo. É assim. Esse é o combate da fé. Isso é cumprir a carreira e guardar a fé. Paulo continua dizendo que Deus os chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas. A salvação é fruto da palavra da graça de Deus que foi crida. E agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vocês têm a herança. Está vendo o que Paulo está dizendo? O que Paulo ensinou aos presbíteros de Éfeso, muito antes, ele praticou na igreja de Tessalônica. Ele pregou a palavra da graça, as pessoas creram na palavra da graça, tornaram-se santas, passaram a ser santificadas, e agora elas participam da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, agora elas têm a herança. Aí ele diz no verso 15, portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas. Meu povo, você percebeu que do 13 ao 14 foi teologia pura? E Paulo está dizendo: crentes, tenham em mente essa doutrina. Meu povo, crente não vive de mensagens motivacionais para conseguir pagar o boleto da semana. Sim, você precisa pagar o boleto. É difícil pagar o boleto. Mas você vive de ter na mente essas coisas, essas doutrinas que são âncoras para a sua alma. Tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes. Sinônimo aqui de santidade. Continuem buscando a santidade. Como? Apegando-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Alguém poderá perguntar: por que a gente fica lendo confissão de fé na igreja? Porque nós somos apegados às tradições que nos foram transmitidas. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, que o próprio Jesus Cristo os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Veja, em Atos 20, 32, Paulo está dizendo duas coisas. Uma é que a palavra da graça de Deus pode lhe dar uma herança de alegria eterna em Deus, no reino de Deus. Essa é a primeira coisa. A palavra da graça de Deus tem poder, é poderosa para te dar a herança. Mas a segunda coisa é que as únicas pessoas que obterão esta herança são as pessoas que foram e estão sendo santificadas. Não venha nos dizer que você herdará o céu se você não vive em busca de santidade. Você está enganando a si mesmo. Se você vive igualzinho, todo mundo vive. Não, a graça de Deus, a graça de Deus. Essa graça de Deus na qual você está se agarrando é uma desgraça e se provará desgraça no final. Porque a graça de Deus consiste em salvar você do pecado, purificar você da sua culpa e transformar você em santificação à imagem de Cristo. De outro modo, você não terá a herança.
Então, como a palavra da graça de Deus nos conduz à herança eterna? Através da santificação, pela fé na palavra de Deus. Jesus deixou isso ainda mais claro. Olha o que ele diz em João 17:17, quando ele ora ao Pai, e ele ora nestes termos, Almeida Revista e Atualizada, diz assim, João 17:17, santifica-os, Jesus está pedindo a Deus Pai, santifica as ovelhas, meus discípulos, santifica-os na verdade, pela verdade, com a verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Não tem essa de santificação pela imaginação, não tem essa de santificação pelo sentimento, a santificação é pela palavra, a verdade da palavra, a revelação. É por isso que a gente gasta um longo tempo do culto expondo a palavra da verdade, porque é a única coisa poderosa para te dar a herança, santificando você. A palavra de Deus santifica. E a palavra de Deus, portanto, é que dá a herança de vida eterna a todos quantos buscam a santificação. Pela fé na palavra de Deus. Agora, eu não sei se você percebeu, mas tem uma expressão muito importante em Atos 20:32, que nós ainda não tocamos nela. Você percebeu? Leia o texto, Atos 20:32. E agora eu os entrego a Deus e a palavra, a mensagem de sua graça, que pode edificá-los. Esta é a palavra que nós ainda não tocamos. Ora, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que uma maneira de a palavra de Deus nos santificar é nos edificando, nos fortalecendo, construindo em nós musculatura espiritual. Mas como? De que modo a palavra de Deus nos edifica? De que modo ela te fortalece? De que modo a palavra de Deus constrói músculos neste processo de santificação? Sabe como? Dando a nós promessas. Promessas que precisam ser agarradas por nós pela fé. E eu quero te mostrar isso na construção do discurso de Paulo. Paulo é um gênio de palavras e Lucas, pelo Espírito, nos mostrou aqui de que modo, Paulo deu um exemplo muito prático, de que modo a palavra da graça de Deus nos edifica, nos fortalece os músculos espirituais, tornando-nos santos para desse modo herdarmos a vida eterna. Preste atenção em Atos 20, 32 a 35. Olha a estrutura, você tem que estar com os olhos no texto. Paulo fala da palavra da graça de Deus no verso 32, não é isso? Dizendo que ela é poderosa para nos edificar, santificar e nos dar uma herança junto com todos os santos. Aí o que ele faz a partir do verso 33? Ele vai dar exemplos bem práticos de como ele mesmo, Paulo, viveu uma vida santificada entre os efésios. Essas posturas a gente vai ver domingo que vem. Então, presta atenção. No 32 ele disse, a palavra da graça de Deus dá a vocês a herança. Essa herança só é obtida por meio da santificação e da edificação pela palavra de Deus. E vocês querem um exemplo do que é uma vida santa? Aí os versos 33, 34 e 35. Mas note o seguinte, no final do verso 35, Paulo diz que fez essas coisas todas, praticou todas essas coisas santas por um motivo, lembrando a si mesmo as palavras de Jesus. Ou seja, as palavras da graça de Deus. E quais foram as palavras de Jesus que Paulo sempre pregou para si mesmo enquanto ele praticava
atitudes de santidade entre os efésios. Qual foi a palavra de Deus a qual Paulo se agarrou com fé para ele conseguir produzir esta vida santa que ele descreverá e a gente vai estudar semana que vem? É uma frase de Jesus, no verso 35. Há bênção maior em dar que em receber. Pegue isto, crente, aprenda isto. Ou seja, porque Paulo se agarrou com fé a essa palavra da graça de Deus. E a palavra é esta: há bênção maior em dar do que em receber. Porque ele se agarrou a esta palavra da graça com fé, ele foi capaz de produzir frutos de santidade na prática, a caminho de sua herança junto com os santos. Presta atenção no argumento dele, veja como a palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nos santifica dando-nos elementos, verdades, para nós nos agarrarmos com fé e viver em prática. Olha o texto, verso 32, eu vou te mostrar. Agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça. No verso 35, Paulo diz que foi exemplo de como podemos, e como que ele foi exemplo? Lembrando as palavras do Senhor Jesus, há bênção maior em dar que em receber. Ou seja, ele pegou um pequeno recorte e disse, sabe de que modo a palavra da graça trabalhou na minha vida, enquanto eu trabalhei com vocês? Sabe por que eu consegui jamais cobiçar a prata, o ouro, as roupas de alguém? Sabe por que essas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo? Sabe por que eu consegui ser exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados? Sabe, eu que mal tinha para pagar as minhas contas, mas trabalhei com as minhas próprias mãos, pagava meus boletos, e o pouquinho que sobrava, eu não gastava comigo, eu dava aos necessitados. Sabe como é que eu consegui viver assim? Porque eu me lembrei das palavras da graça de Jesus. Quais sejam? Há bênção maior em dar que em receber. Percebeu, gente? As palavras da graça de Deus nos edificam. Elas nos fortalecem, elas nos dão musculatura espiritual, ou dito de outro modo, a palavra de Deus nos santifica pela fé que nós depositamos nas promessas de Deus. Por que Paulo inseriu este versículo, esta frase de Jesus aqui, há bênção maior em dar que em receber, para dizer, eu só fui o homem servo, o presbítero servo que eu fui entre vocês, porque eu me agarrei à palavra da graça de Deus que me santificou. E a palavra era essa, eu sempre me lembrava, Paulo, há bênção maior em dar do que em receber. Se você colocar isso na sua cabeça e buscar viver isso com fé, você vai descobrir que terá o bastante para pagar seus boletos, dar seu dízimo integralmente, ofertar como deve ser, e vai dizer, uau, como foi possível? Sabe por que muitas vezes a gente... Sabe por que numa igreja, em qualquer igreja evangélica, a porcentagem de quem de fato dizima, vocês sabem qual é? 30% em média. Eu não sei aqui qual é, eu nunca pesquisei, nunca vou atrás. Eu não sei quem dá e quanto dá. Podem ficar tranquilos. Ninguém precisa ficar com consciência pesada. Ih, pastor está sabendo que eu não dou. Não estou nem aí se você não dá. O problema não é comigo. Mas sabe por que 30% apenas dá? Se as estatísticas estão corretas? Porque os outros 70% não acreditam na palavra da graça de Deus, que diz que há bênção maior em dar que em receber. E isso é horrível. Isso é um alerta de perigo. A palavra da graça de Deus nos edifica, ela nos fortalece, ela nos dá musculatura espiritual. A palavra de Deus nos santifica pela fé que a gente deposita nas promessas de Deus.
santificação pela fé na palavra de Deus. Veja Atos 15, verso 9. Atos 15, verso 9. Deus não fez distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, pois purificou, santificou o coração dos gentios e dos judeus por meio da fé. Como é que Deus santifica? Eu quero ser santo. Você deve estar perguntando, eu quero ser santo, pastor, como é que eu posso ser santo? Você é santificado por meio da fé, no evangelho pregado, na Bíblia pregada, naquilo que você lê. Quer ser santo? Leia, ouça a palavra de Deus, agarre com fé e pelo Espírito pratique. É assim que você se torna santo. Atos 26, 17. Sim, eu, Cristo. Paulo está dando testemunho de conversão dele. E Paulo está dizendo, olha, Cristo disse a mim, sim, eu, Cristo, o envio, Paulo, aos gentios. Para quê, Paulo? Para abrir os olhos dos gentios, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Eu envio para você pregar a conversão, a libertação dos cativos. Como é que essa igreja faz libertação? Neste momento a gente está fazendo libertação. Arrependa-se, creia. Voltem-se das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então receberão a herança. Receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus. Olha como Paulo é coerente. Separado pela fé em mim. O povo de Deus separado, santificado pela fé em mim. Como é que alguém se santifica? Como é que alguém recebe a herança? Crendo na Bíblia e praticando. O último texto, Hebreus 4, de 1 a 3. Assim, uma vez que permanece a promessa de que receberemos a herança, veja, a Bíblia toda se completa, gente. Uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, que é a herança, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Por quê? Porque eles estavam vendo crentes que haviam crido, mas agora não estavam mais seguindo Jesus. Aí eles estavam dizendo, o evangelho falhou. Não, o evangelho não falhou. Porque essas promessas, essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu. Por quê? Por que não valeu para eles e valeu para nós? Olha o texto. Porque não a receberam com fé. O problema não é a palavra. O problema é a falta de fé no coração. E para aqueles que acham que pregar membresia de igreja é coisa de catolicismo romano, não é, porque nós não cremos que igreja salva, mas nós cremos que viver como igreja é o que fazem os salvos. Não adianta nada você ficar na internet, fazendo live, vendendo curso, batendo boca com os outros, se você não tem sua igreja. E de onde eu tiro isso? De textos como este. Porque olha o que o autor de Hebreus diz, verso 2, desde o início, verso 2. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. Qual é a diferença? Se a mesma palavra foi pregada para eles e para nós, mas em nós fez efeito e neles não. Qual é a diferença? Mas a mensagem de nada lhes valeu. Por quê? Porque não receberam com fé. E a prova de que se receberam com fé é o que vem a seguir. E não se uniram àqueles que ouviram.
não se uniram à igreja. Preste atenção, crente. A salvação te insere no corpo de Cristo. A salvação é sua reconciliação com Deus e com o povo de Deus e a membresia numa igreja local visível. Termine o seu curso de membresia. Não fique em cima do muro. Pastor, mas é muito longo esse curso. E é de propósito. A segunda edição ainda será maior. Porque nós não queremos igreja inchada. Nós queremos igreja neotestamentária. E a prova para nós de que você de fato quer se unir àqueles que ouviram, para usar a palavra aqui de Hebreus 4, verso 2. A prova de que você quer isso, não é apenas você dizer para nós, não, eu criei em Jesus, fui batizado, aleluia, glória a Deus. Poxa, esse povo de Hebreus aqui, ó, alguns deles tinham feito o mesmo. E a crise era que estes que haviam professado fé não estavam mais entre eles. E alguns estavam dizendo, poxa, o evangelho não é suficiente, o evangelho não é poderoso, cadê esse povo? E o autor de Hebreus, um grande pastor, provavelmente do círculo paulino, alguns dos amigos de Paulo, ele está dizendo, o problema não é o evangelho, o problema é que eles não receberam com fé e não se uniram à igreja. Fizeram parte, participaram de cultos, viram transmissões online e chamaram de congregar, mas não se uniram. Não se uniram àqueles que ouviram. Você precisa disso. Então a gente faz o curso ficar longo, porque para nós não basta você dizer assim, eu acredito em Jesus. O diabo também, sabia? Eu leio a Bíblia, o diabo conhece mais do que você. Para nós, a prova de que você quer se unir a nós é que você quer conhecer a fundo aquilo que nós minimamente mais valorizamos como igreja. Porque congregar para nós é importante, porque segundo o Novo Testamento, congregar é prova de fé genuína. Congregar é prova de fé genuína. Então, verso 2, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, porque eles não receberam a mensagem com fé, e não se uniram à igreja, não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Nós, os que cremos, recebemos a herança. Portanto, este é o primeiro efeito da palavra da graça de Deus. E por isso Paulo entrega os presbíteros de Éfeso a Deus e a palavra da graça de Deus. Porque a palavra da graça de Deus nos edifica, nos santifica e nos conduz à herança eterna junto com todos os que Ele separou para si. No próximo domingo, os 3 últimos efeitos. Mas nesta manhã, fique com isso. Você precisa da palavra da graça de Deus para receber a herança. Você precisa congregar, crente. Você precisa terminar seu curso de membresia. Você precisa sair da transmissão da internet. Se você pode estar numa igreja local, o seu lugar é numa igreja local. Enfermo, impossibilitado, nós entendemos, esse instrumento é de algum modo valioso. Mas você não vive disso. Minha oração é que a palavra da graça de Deus nesta manhã te alcance, convencendo você do seu pecado, da sua autossuficiência. Autossuficiência esta que é demonstrada no fato de que você vive arrogando para si, igreja não importa. Como não importa se Jesus Cristo deu a vida e entregou seu sangue por ela? Como não importa se Hebreus 4, verso 2 está dizendo que uma das provas de uma fé salvadora é que o crente se une aos demais que ouviram e creram. Oh meu Deus, de onde você tirou que você não precisa da igreja?
Que Deus te convença da sua autossuficiência, que você se arrependa, que você creia em Jesus Cristo, que você estude, que você se fortaleça na fé e que você professe a sua fé pelo batismo, se é o caso. Ou conclua este bendito curso de membresia e seja ativo como membro desta igreja. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, como nós queremos ver o efeito da palavra da Tua graça. Palavra esta que nos edifica, nos fortalece, nos santifica e nos conduz à herança eterna junto com todos os que o Senhor mesmo separou, santificou, está santificando para si. Opere isto entre nós e muito mais. É no nome de Jesus que oramos, pedindo que a graça de Cristo Salvador, o amor de Deus, Pai, o Criador, e as bênçãos espirituais a nós aplicadas pelo Espírito Consolador, estejam todos sobre o teu povo hoje aqui espalhado pela terra, até que Jesus volte para estabelecer eternamente o seu reino entre nós. Em nome de Jesus oramos, amém.